Você também tem uma impressão de que o tempo está passando muito rápido? Esse final de semana eu encontrei com uns amigos meus e a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Sobre como o tempo está passando muito rápido. A gente não está conseguindo acompanhar essa passagem do tempo. E a gente tem motivo para isso, né? A gente tem estudo, faculdade, trabalho, ônibus de ida e volta. Nós temos os nossos relacionamentos, seja com namorada, com namorado, com o pai e mãe, com a família de forma geral. A gente ainda tem, eu no meu caso, ainda tenho os treinos. A gente gasta muito tempo também com rede social, né? Se a gente se distrair, deixar levar, às vezes a gente fica 1, 2, sabe-se lá, até 3 horas simplesmente scrollando a tela. E durante a nossa conversa, um ponto em comum foi a nossa dificuldade de lembrar, principalmente da infância. Eu não sei vocês, mas a partir do meu ensino médio, eu lembro de bastante coisa. Eu lembro das aulas, eu lembro de eu brincando com os meus amigos, jogando bola, lembro do tempo da faculdade, dos estudos, do trabalho em grupo, de tudo isso eu lembro, mas principalmente da infância eu lembro muito pouco. E isso foi um ponto comum lá, pelo menos nesse encontro de amigos. E eu sou um cara que gosta muito de consumir conteúdo aqui, principalmente no YouTube. E apareceu um vídeo do Rafa Pinheiro, se eu não estiver enganado o nome dele, e ele estava apresentando uma ideia de caderno de conhecimentos. Eu achei muito interessante aquela ideia e comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Então, basicamente, o que você fazia era fazer pequenas entradas, anotando coisas que você aprendeu ao longo do dia, de alguma coisa que você leu e etc. Até que, determinado dia, o meu cachorro morreu. Para quem tem um animal em casa, seja um gatinho, um cachorro, enfim, a gente sabe como esses animais, eles praticamente viram um membro da família, né? Eles são muito importantes pra gente. E esse cachorro, ele estava comigo há 15 anos, que era o Faísca. E foi uma perda muito grande. Nesse dia, eu simplesmente quis anotar nesse caderno o que eu estava pensando no dia, o que eu estava sentindo, né? Como é que estavam as coisas ali. Eu queria guardar essa lembrança porque ele era muito importante para mim. Cara, agora já perdeu um pouco o sentido, né, do caderno de conhecimentos. E se eu transformar isso aqui num caderno de memórias? Então assim surgiu o caderno de memórias, né? Não tô falando que eu que criei isso, tô contando como foi o processo para mim, mas com certeza isso existe em algum outro lugar, de alguma outra forma. Mas antes de explicar como eu faço com o meu caderno, eu queria falar para você primeiro alguns motivos do porquê você também deveria fazer esse caderno de memória, porque que ele vai ser importante para você. O primeiro ponto é para ajudar a preservar as coisas que são importantes para a gente. Eu sei que naturalmente a nossa cabeça ela tem essa capacidade de reter, né, de absorver algumas informações, principalmente quando a gente tem uma primeira experiência, né, quando a gente vai para determinado lugar, quando a gente vivencia uma coisa a primeira vez, só que a gente não consegue ter uma riqueza de detalhes, né? Às vezes a gente lembra de um acontecimento, às vezes a gente lembra que esteve em determinado lugar, mas às vezes a gente não consegue lembrar todo mundo que estava ali, principalmente o que você estava pensando na hora, o que você estava sentindo na hora, qual que é o contexto, o que levou aquilo a acontecer. Então essa riqueza de detalhes que deixa essa lembrança, obviamente, muito mais rica, a mente não consegue absorver isso tudo. Então quando você chega e anota isso num caderno, facilita muito esse trabalho. Segundo ponto muito interessante, não permitir que essa lembrança seja alterada com o tempo. É normal que com o passar do tempo você não só vá perdendo alguns detalhes, mas talvez você até altere sem perceber. Então às vezes você acha que uma coisa motivou determinada atitude, determinado acontecimento, mas na verdade foi outra. Às vezes você acha que fulano de tal estava no ambiente, e na verdade era fulana. Então quando você chega e escreve, principalmente após o acontecimento, você consegue preservar ainda mais essa sua lembrança, essa sua memória. E agora o terceiro ponto, que para mim é o mais interessante: entender mais sobre você e o seu momento de vida. Vamos pensar que aconteceu algo ruim com você. E você vai lá e anota o que você pensou na hora, o que você sentiu, como é que foi a sua reação, como é que você lidou com aquilo, você tem aquilo registrado. E quando você volta no seu caderno, quando você voltar no seu caderno, você pode olhar aquilo de uma outra forma. Você consegue se entender um pouco mais. Nossa, eu agi dessa forma, eu nem lembrava. Não sabia que eu tinha tido essa reação. E se você teve, por que você teve? Você consegue se entender um pouco mais. Você consegue entender um pouco mais como funciona a sua cabeça e como que você lida com as situações. Se futuramente você passar por uma ocasião semelhante,
6 meses depois, 1 ano depois, e você tem isso registrado, você pode até comparar como que foi essa sua mudança. Você pode ver, aqui nesse determinado evento, que foi bem parecido com o outro, aqui eu estressei, aqui eu briguei com fulano de tal, aqui eu estourei, eu saí xingando, batendo nas coisas, sei lá, tô só imaginando um cenário aqui. E no outro eu tive mais tolerância, eu fui conversar, eu resolvi o problema ali na hora. Então você consegue acompanhar essa sua evolução, né? Você percebe que você teve mais maturidade para lidar com aquela situação. E isso já entra um pouquinho aqui no quarto ponto que eu separei, que é justamente você ter essas lembranças anotadas de forma cronológica. Então você consegue ver a sua mudança com o passar do tempo. E aqui voltando ainda no terceiro ponto, que para mim isso aqui é sensacional, que é analisar o seu momento de vida. Né? Quando você tem isso anotado de forma cronológica, então, por exemplo, entre o evento A e o evento B, às vezes nesse meio você tem um término, às vezes você vai morar sozinho, às vezes você perde algum parente, às vezes você é demitido do trabalho. Então, quando você consegue ter esse panorama, você olhar isso de fora, uma visão assim um pouco mais ampliada, às vezes você consegue encontrar respostas. Respostas, às vezes, para uma determinada atitude. Então você vê que aqui você está mais paciente. Por que isso aconteceu? Às vezes foi um evento. Nesse contexto você explodiu, estourou. Por quê? Provavelmente por causa desse acontecimento que teve antes. Então você consegue se entender um pouco mais. E por último, às vezes a gente tem aquela impressão de que a nossa fase, todo mundo tem isso, né? A gente sabe identificar qual fase da nossa vida que foi boa e outra que não foi tanto, em função dos acontecimentos. Mas às vezes na nossa cabeça a gente tem, nossa, aquele período para mim foi um cocô, foi uma bosta, deu tudo errado, enfim, não gosto nem de lembrar. Quando você tem um caderninho como esse, anotando as coisas, você pode depois ir lá e justamente consultar. Então, teve um período da sua vida de 3 anos ali que para você, na sua cabeça, na sua memória, foi muito ruim. E você vai lá e consulta e você fala, nossa, eu nem sabia que nesse período eu tinha ajudado fulano de tal. Nossa, eu nem sabia que nesse dia foi quando eu conheci determinado lugar pela primeira vez. Nossa, foi nesse período que, sei lá, eu viajei para fora do Brasil pela primeira vez. Foi nesse período que eu tive o meu primeiro aumento no meu trabalho, enfim. Então você passa a ter uma mudança de perspectiva em relação à sua vida. Então acho que agora eu já te dei motivos mais que suficientes. Eu queria mostrar para você como que eu faço o meu caderno de memórias, né? Como que eu distribuo essa informação. Mas eu já deixo muito claro que não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, um protocolo que você deve seguir. Aqui eu vou só compartilhar como eu faço, mas você faz da forma que você achar melhor, que funcionar melhor para você. Obviamente, eu não vou ficar aqui mostrando o que eu escrevi para vocês, porque é algo pessoal, então não faz muito sentido eu ficar compartilhando aqui abertamente na internet. Mas basicamente, como que eu faço? Esse caderno, ele tem folhas em branco, ele não tem pauta. Eu tenho gostado muito desse formato mais livre para escrita, então o que eu faço é simplesmente eu mesmo vir aqui e colocar um númerozinho referente a determinada página, né? Então, obviamente, eu comecei lá do início, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Mas na primeira página eu escrevo uma espécie de sumário. Eu coloco, por exemplo, sei lá, página 1 e escrevo o título da informação ou da memória da lembrança que eu tive. E como geralmente eu faço isso? Na página, a primeira coisa que eu faço é escrever a data. Então coloco o dia, o mês e o ano e depois, geralmente 1, 2 linhas no máximo, eu escrevo sobre a lembrança, sobre a memória, enfim, sobre aquilo que eu vivi. E depois eu venho escrevendo, né? Pode ser por parágrafos, pode ser por bullet points, enfim, você faz da forma que você achar melhor. Achei um aqui interessante que eu posso compartilhar sem problemas, porque não tem nada pessoal. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui foi num dia do que o Barcelona foi eliminado da Champions, né? Aconteceu esse ano. Então aqui tem o título e no final vem a data. Esse aqui estava um formato um pouco diferente, hoje eu já estou colocando a data no início. Para mim eu achei que ficou mais organizado. E depois eu venho falando sobre a lembrança, né? Sobre o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, etc. Além do texto, se você quiser, você também pode simplesmente colocar alguns desenhos. Você pode fazer um pequeno desenho ali referente àquela memória, vai deixar até a página um pouco mais bonita. Um outro evento que eu coloquei aqui, por exemplo, foi quando eu participei a primeira vez de um evento presencial relacionado à minha área. Então coloquei aqui quem que estava, sobre o que foi o evento, qual palestra que eu assisti, o que eu estava pensando na hora, quais que eram as minhas impressões para aquele evento. Quanto mais informação você conseguir colocar para você lembrar depois, melhor.
Outro dia eu vi um cara que ele tem uma câmera Polaroid, né? Dependendo da sua idade, você não sabe o que é isso, mas basicamente aquelas câmeras Polaroids, elas, assim que você tira a foto ela já sai poucos segundos depois, né? Física, né? Então não fica o arquivo ali só digital. Então se você tiver uma dessa, por exemplo, você pode simplesmente escrever sobre a sua memória, sobre a sua lembrança, e colar essa foto ali também é uma possibilidade. Aí você pode perguntar, nossa, Vitor, mas tem que ser num caderno, eu não posso fazer isso no computador, no Word, por exemplo? Você pode escrever onde você quiser. Para mim, escrito funciona muito melhor. Aí para falar, Vitor, qual que é a frequência? Eu tenho que fazer isso todo dia? Não tenho? A minha ideia é justamente anotar o que é relevante, o que de alguma forma vai ser marcante para mim. Então, se eu criar o hábito de falar assim, todo dia, obrigatoriamente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que anotar alguma coisa, às vezes você vai acabar anotando umas coisas simplesmente sem necessidade, só para falar que escreveu. Então isso aqui não tem que ser uma obrigação, né? A ideia é que isso aqui não seja um trabalho, uma obrigação, seja algo para te ajudar. Então às vezes uma semana inteira eu escrevo uma coisa, eu já cheguei a ficar 3 semanas sem escrever nada aqui. Então é importante você anotar quando seja importante para você. Isso aqui não pode virar uma obrigação, não pode virar um processo chato, porque senão você vai desanimar e vai desistir de fazer. Isso aqui é para ser uma coisa fácil, uma coisa rápida. Então não é para você ficar gastando 30, 40 minutos aqui. Teve algo legal no seu dia? Final do dia ali, um pouco antes de dormir, talvez, ou num momento livre, você senta lá, 5 minutinhos, escreve o que você estava pensando, como é que você estava sentindo, quem que estava no local, por que aquilo foi importante para você, enfim, as informações que você julgar relevante, anota ali 5, 10 minutinhos no máximo e pronto. Tá feito. Mas eu queria saber de você também, se você já tem o costume de registrar isso de alguma forma, se você anota isso no computador, talvez numa agenda, enfim, e comentar por que isso tem sido importante para você e como isso tem te ajudado. E se por um acaso você não fazia e agora vai fazer porque achou a ideia interessante, não esquece de voltar aqui nos comentários e comentar o que você achou e como tem sido essa experiência para você. Então, grande abraço e até a próxima.